Startups. Como evitar ideias ruins que parecem boas. Esse texto é de autoria de Arthur Vilas Boas, que é conselheiro do Núcleo de Empreendedorismo da USP, atua em disciplinas de empreendedorismo e inovação da Universidade de São Paulo, é doutor em economia pela FE e, além disso, é empreendedor, tendo fundado 2 empresas, uma delas a startup de educação Labenu. Esse texto é inspirado pelo artigo Como Salvar Você de Ideias de Startups Ruins que Parecem Boas, escrito há cerca de 5 anos, sendo complementado por nossa experiência aqui na Uilinka, apoiando e desenvolvendo startups diversas em programas como Startup Tech. Durante esses mais de 5 anos apoiando startups, aprendemos alguns padrões em ideias ruins e organizamos algumas ferramentas, processos que ajudam empreendedores e empreendedoras a evitar as falhas mais comuns na ideação. Nesse texto, organizamos alguns dos principais erros cometidos ao idealizar uma startup. Não é um cabelo pegando fogo. É comum falarmos que startups devem resolver uma dor bem clara, mas uma analogia utilizada por iCombinator e Sequoia Capital conseguem explicar melhor esse conceito: o cabelo pegando fogo. Eles defendem: se seu amigo estivesse perto de você e estivesse com o cabelo pegando fogo, isso seria a única coisa com que ele realmente se importaria. Não importaria se estivesse com fome, tivesse terminado o relacionamento ou se estivesse atrasado para uma reunião. Ele priorizaria apagar o fogo. Se você lhe entregasse uma mangueira, o produto solução perfeito, eles apagariam o fogo imediatamente. Se você lhe entregasse um tijolo, ele ainda pegaria isso e tentaria se bater na cabeça para apagar o fogo. Você precisa encontrar dores tão gritantes que os usuários estejam dispostos a tentar soluções incompletas, V1 e imperfeitas. Esse trecho é do texto The Real Product Market Fit da iCombinator. Muitas ideias que parecem boas se encaixam nesse dilema. Agregam algum valor, parecem legais, mas são nice to have e não must have, ou cabelo pegando fogo. Por mais que algumas soluções pareçam legais, o processo de adesão a uma nova solução é sempre complicado. Há custos de mudanças, há investimento complementar, o novo pagamento, dedicação de tempo, etc. E geralmente soluções que não endereçam um cabelo pegando fogo não sobrevivem por muito tempo. Conectado a esse erro está o erro de ideias abertas demais. Geralmente, quem não encontra uma solução gritante tende a adicionar diversos outros problemas menores para serem resolvidos por algo abrangente. Nesses casos, a ideia fica aberta e superficial demais, sem dor ou público muito claros. Mercados pequenos ou pouco aquecidos. Em alguns casos, as soluções podem até ser boas ou endereçar cabelos pegando fogo, mas se encaixam em mercados pequenos demais. Um exercício interessante, também proposto pela iCombinator, quando o assunto é dimensionamento da oportunidade, é se perguntar: esse negócio consegue faturar 100 milhões por ano? Para isso, uma conta de padaria. Volume de clientes vezes o ticket do produto. Se você consegue R$ 1.000 por ano com um cliente, precisa de 100 mil clientes. O negócio tem capacidade de atingir tantos clientes? É bom o suficiente para conseguir capturar R$ 1.000 por ano? Nesse exercício, já é possível separar potenciais startups de negócios não tão promissores assim. Complementamente, é possível fazer o exercício conhecido como construir um Idea Maze. O Idea Maze é uma ferramenta proposta por um professor de Stanford, investidor e fundador de startups bem relevante nos Estados Unidos. Nele, organizam-se as possibilidades de soluções do mercado em que você está querendo endereçar, bem como algum dado que ajude a dimensionar a oportunidade, como, por exemplo, a captação de startups em tal vertical. E a ferramenta Crunchbase ajuda bastante nesse processo. Para facilitar, colocamos um exemplo de Idea Maze, em que participamos recentemente sobre o mercado de pets, na imagem que fica na capa deste episódio de podcast. Como pode ser visto na imagem, o Idea Maze auxilia a entender melhor verticais com maior aquecimento e verticais que parecem não ter tanto mercado assim. O segredo é sempre se perguntar: o quão grande isso pode ficar? Boas ideias geralmente conseguem faturamento na casa das dezenas e centenas de milhões. Desafios de input de dados. Um terceiro erro comum é pensar em soluções que realmente poderiam ajudar a vida das pessoas, como, por exemplo, melhoria no controle financeiro, da alimentação ou evitando desperdício de alimentos. Porém, essas soluções envolvem procedimentos não automatizados na seção dos dados, como o registro diário de notas fiscais, a fotografia diária dos alimentos ou o registro das datas de validade de produtos após cada compra. Embora a intenção e impactos muitas vezes sejam bons, esperar um comportamento tão ativo no input de dados é sempre um caminho para ideias ruins. Falta de incentivo para engajamento. Similar ao erro comum acima é a crença que usuários vão se engajar consistentemente por muito tempo sem os incentivos corretos. Um exemplo são plataformas de ajuda mútua. Conectamos universitários com alunos do ensino médio para tirar dúvidas sobre carreira. Os universitários podem sim, por um período, se dedicar a ajudar outras pessoas, mas dedicação consistente e a longo prazo só ocorre quando há incentivos para isso, alguma monetização ou recompensa concreta e valiosa. Novamente, a intenção e o impacto geralmente são ótimos, mas a mecânica para fazer com que o negócio funcione é mal desenhada. Por fim, monetização ruim. Pensar sobre como a conta vai fechar é algo fundamental. Vai conseguir comprar uma assinatura mensal? O ticket do produto consegue ser autossuficiente para sustentar a operação? As pessoas enxergam valor a ponto de pagar pela solução? Ideias ruins geralmente são mal amarradas na questão da monetização. Às vezes, por não agregarem valor o suficiente, a ponto de conseguir cobrar diretamente. Acabam patinando nesse sentido.
Uma saída comum e geralmente ruim é a adoção de estratégias abertas, mais fáceis de responder. Ganhar com publicidade, venda de dados de usuários ou margem na indicação de produtos e pessoas. As três saídas dependem de um volume enorme de usuários, centenas de milhões, para começar a funcionar, e carregam diversos riscos envolvendo privacidade, competição e baixa conversão. Na dúvida, abrace dores mais concretas, com monetização bem explícita e direta. Esse foi o texto Startups, como evitar ideias ruins que parecem boas, e você confere o texto na íntegra no link da News Library.